Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos lá, vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje são 16 de setembro de 2020. Essa é a nossa 10ª live e o tempo tá passando, galera. O tempo tá passando rápido, a gente parece que foi ontem, a gente tá chegando ainda, a gente tá aprendendo bastante aí com vocês, mas parece que foi ontem. São 10 semanas aí que a gente está aí tendo esse bate-papo aí pelo Facebook Live. Então sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar aí para a gente iniciar a nossa transmissão de hoje. Vamos lá, o tema de hoje é Plano Diretor Participativo. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Então vamos lá, pessoal. Nossa 10ª live e hoje o nosso tema é Plano Diretor Participativo. O que é? Você sabe o que é um plano diretor? Né? O plano diretor é um documento base de orientação da política de desenvolvimento dos municípios brasileiros. O plano diretor está previsto na Lei 10.255/2001, tá? Conhecida como Estatuto da Cidade. Os municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar o seu plano diretor. Hoje nós vamos tratar esse assunto. O município de Magé já conta com 2 planos diretor. O primeiro plano diretor, a sociedade, né, se organizou, participou, e lamentavelmente naquela época lá, o poder público contratou uma empresa e essa empresa fez um PowerPoint, né? Ela foi lá, copiou lá um plano diretor de um outro município, de um outro estado, e colou aqui e colocou como se fosse o plano diretor do município de Magé. Nada tinha a ver com as necessidades da nossa região e também não funcionou, né? Foi engavetado, nunca colocaram em prática, lamentavelmente. Ano 2016 estava sendo elaborado o plano diretor participativo. A sociedade chegou junto, nós mantivemos ali um posicionamento firme e contamos ali com bons profissionais e a gente conseguiu aí fazer, né, e aprovar um plano diretor do nosso município e um plano diretor participativo. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai falando um pouquinho sobre os acontecimentos mais recentes. Então vamos lá. No dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nós também adquirimos ali a nossa independência. O nosso nome foi aprovado na convenção do PSD Magé. Então estamos aí dentro aí do processo. Quero agradecer a você que tem participado com a gente, a sua colaboração, né? A sua participação foi fundamental para que o partido se decidisse aí em aceitar aí a nossa participação efetiva no processo eleitoral de 2020, tá, gente? Nesse momento aí da convenção é onde o partido vai decidir quem vai, né, quem segue com o partido e quem não está adequado, quem não tem competência para estar junto com o partido. Isso aí, cada partido tem um critério. O critério do PSD Magé foi realmente ver qual é a nossa participação dentro do município, ver qual é a adesão popular que a gente tem aí, como que está aí o pessoal aí seguindo aí o nosso trabalho no município. Então esse foi um critério de avaliação e a gente passou, e isso graças a você aí que tem nos acompanhado, graças a você que tem interagido com a gente aí, principalmente aqui na live a cada quarta-feira, tá ok? Então vamos lá, você que está chegando agora, nós estamos tratando sobre o plano diretor participativo. Plano diretor, o que é? É um documento base, aonde a gente desenha aí a nossa cidade, aonde a gente pensa a nossa cidade, junto com o poder público, a participação popular, a gente cria aí as condições ideais aí para que possamos aí melhorar, né? Melhorar a qualidade de vida do cidadão, aonde a gente pode estar aí ordenando aí o espaço público, é um ordenamento do espaço público, tá ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho.
mas é para você ter esse tipo de conhecimento. A gente vai tratar de um assunto hoje muito interessante. Eu poderia dizer que de todos os temas que nós já abordamos aqui, esse tema é a cereja do bolo, esse é o melhor tema para a gente tratar. Eu acredito que a gente não vai conseguir tratar esse tema só na live de hoje, possivelmente na 11ª live na próxima semana, e também a última live que a gente vai fazer da pré-campanha eleitoral, tá ok? Então a gente tem aí, deixa eu ver aqui a próxima data, no dia 30 de setembro, né? No dia 30 de setembro nós já vamos utilizar a nossa live para o lançamento da nossa campanha eleitoral 2020. 30 de setembro, agenda aí, tá? No dia 30 de setembro nós vamos fazer aqui uma transmissão ao vivo e o lançamento da nossa campanha. Nós já vamos estar aqui podendo falar abertamente sobre vários assuntos aí, não tão limitados quanto a pré-campanha, tá bom? A gente já tem falado sobre isso com vocês, que na campanha eleitoral aí a gente vai ter mais abertura para a gente tratar temas mais objetivamente e mais diretamente aí, né? E falando sobre coisas aí muito importantes aí. E vamos apresentar para vocês aí as nossas propostas, tá? Não deixe de participar aí no dia 30. A partir do dia 27 de setembro a gente já vai começar aí a poder falar sobre as propostas, tá bom? As propostas de campanha. Já estamos no finalzinho aí desse processo aí da pré-campanha. Falando do plano diretor participativo, nós vamos falar sobre algumas questões. Nós vamos tratar aqui as questões da elaboração das propostas, tá? Vamos falar sobre a coordenação e a equipe técnica. Eu já vi, tem uma amiga nossa aí que participou da equipe técnica, tá aí. Um abraço aí, Nair. A gente aprendeu muito com vocês, a equipe foi sensacional. Eu acho que um dos problemas aí foi não manter a equipe técnica, tá? Então a gente vai falar sobre isso mais na frente. Vamos falar sobre a audiência pública, vamos falar sobre a participação popular, vamos falar sobre a CPG, Câmara Permanente de Gestão, vamos falar sobre os prazos, tá ok? Vamos falar sobre interferência de políticos, tá? Nesse processo aí, depois da aprovação. E vamos falar também do resultado, né? Não dá para deixar de falar do resultado. Então, como nós já temos falado aí, provavelmente a gente não vai conseguir falar sobre esse tema só em uma live, tá? Provavelmente semana que vem a gente segue com esse tema. Então vamos lá, pessoal. Plano diretor participativo. A gente vai ler aqui um trecho do documento de 2016, que foi a proposta da Câmara Técnica, né, para o prefeito, e diz o seguinte: a construção do plano diretor municipal participativo constituiu um processo alicerçado em estratégias de trabalho participativo, envolvendo governo e sociedade. A complexidade técnica que apresenta requer a elaboração multidisciplinar e atuação interdisciplinar de diversos profissionais habilitados em diferentes áreas, bem como a atuação de equipes especializadas na elaboração dos seus elementos e produtos. Devem ser realizadas reuniões setoriais e câmaras temáticas, audiências públicas, viabilizando o amplo e irrestrito exercício da democracia participativa e, para tanto, é fundamental a estruturação de uma proposta da administração pública consolidada pela atuação participativa, técnica e criteriosa de todos os setores desta administração. Os futuros desdobramentos decorrentes de todo o processo de construção do Plano Municipal Participativo são múltiplos, uma vez que implica, ao mesmo tempo, a ruptura da cultura autocrática do assistencialismo do assistencialismo exploratório e de padrões de desenvolvimento com base nas leis e códigos atuais, a construção de uma nova realidade vivencial e urbanística da cidade. Assim, além da lei do plano diretor, que será elaborada, todas as demais leis que compõem a legislação urbana municipal deverão ser revisadas ou elaboradas, sendo estas: lei do perímetro urbano, lei do parcelamento do solo, lei do uso e ocupação do solo, lei do sistema viário, Código Municipal de Obras, Código Municipal de Posturas,
Código Municipal de Meio Ambiente e Código Sanitário Municipal, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pode ir mandando aí pra gente, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu quero falar especialmente sobre elaboração das propostas. Então vamos lá, pessoal. 2016 foi um ano muito legal, um ano que eu conheci a sociedade civil organizada do município de Magé, do nosso município. A gente tinha um projeto socioambiental aqui no distrito, mas era algo que era muito inerente aqui à própria região, né? A gente diz que era algo muito pequeno e daí a gente, em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo aí, né, o trabalho aí de educação ambiental aqui na nossa região, fomos convidados a participar da Semana do Meio Ambiente. E na Semana do Meio Ambiente a gente conheceu as demais lideranças comunitárias, né, as demais organizações sociais sem fins lucrativos, e daí eles nos abraçaram e levaram a gente aí a ser mais participativo dentro das questões das políticas públicas do nosso município. Foi um aprendizado. 2016 foi um ano fantástico, assim. E aí eu posso afirmar para vocês que a construção das propostas do plano diretor e o plano diretor como um todo, acho que foi um estopim, acendeu essa chama em mim, em participar das questões das políticas públicas. Foi um aprendizado, eu aprendi, eu cresci muito. E daí a gente evoluiu ao ponto da gente ser mais participativo e hoje eu estou aí num novo projeto aí, um projeto 2020, né? E a gente lançou aí o nosso nome aí para a sociedade, a gente buscou um partido aí para a gente poder ser mais atuante e a gente poder aí avançar nas questões das políticas públicas, tá? Aqui de fora, a gente aqui na ponta, a gente tem enxugado muito gelo e tem dado muito murro em ponta de faca, mas a gente ousou e deu um passo maior. Então esse ano a gente está aí dando esse passo maior junto aí com vocês. Então vamos falar da elaboração das propostas. O que ocorreu? Quando eu cheguei na sociedade civil organizada, quando eu comecei a tomar mais conhecimento aí dessa participação da sociedade junto ao poder público local, as propostas já estavam sendo realizadas aí dentro dos distritos, né? A equipe técnica, e aí vai um grande abraço aí pro meu amigo Zé Luiz Chaves Natal. Cara, esse cara é fantástico, eu aprendi muito com ele. A gente já chamou muito ele para vir para dentro da política partidária de Magé. Ele disse que não queria participar, mas a gente conta aí, pelo menos com uma assessoria aí do José Luiz aí, futuramente, tá bom? Porque é um cara que ele detém muito conhecimento aí, ele foi buscar muito conhecimento e ele coordenou toda a equipe técnica aí do plano diretor do nosso município em 2016 e foi com ele e com os técnicos, né, que a gente aprendeu muita coisa. Mas eu quero falar sobre as propostas dos distritos, tá? Mauá teve uma participação assim fantástica. Quando eu já chego, já tem uma proposta já pronta. E aí eu quero mandar um abraço aí para o Marcos Viana, eu quero mandar um abraço para a Loi Baggio, para o Admilson Soares, para o Dirley, para o Severo Oliveira e por todos aqueles que participaram da elaboração das propostas do 5º Distrito, tá bom, gente? E aí teve outros atores aí, gente, aí essas pessoas a gente não teve esse contato direto. Eu já chego já na fase final da elaboração do plano. O Marcos Viana me mandou, né, o plano, as propostas para o plano diretor do 5º Distrito, para que eu pudesse ler essas propostas, para que eu pudesse avaliar e para eu pudesse somar ali, contribuir com alguma coisa. Era tão completa as propostas do 5º Distrito que eu não fiz nenhuma proposta, além das propostas que já estavam prontas ali. Todo o conteúdo do 5º Distrito já estava pronto quando eu cheguei. E propostas excelentes e contemplava aqui o projeto social, contemplava aqui as demandas do 5º Distrito. E eu simplesmente só cheguei no finalzinho e participei ali, corroborando ali com as propostas, dizendo assim, pô, são perfeitas. E aí o que eu quero dizer com isso, gente? A sociedade civil precisa ser mais participativa, nós temos um potencial incrível. E não foram os políticos que fizeram lá as propostas para o plano diretor, não, gente. Foi a própria sociedade. E foi a Câmara Técnica, né, que viu o que era ali constitucional, o que poderia ser feito ali da forma técnica, mas a gente até teve
pessoas da própria Câmara Técnica que disseram assim, poxa, as propostas do Quinto Distrito, elas, pô, vieram muito boas, elas vieram assim, alinhadas mesmo com todas essas questões aí, até mesmo de ser constitucional, de ser viável. Isso foi assim, um prazer. Eu acho que isso deu um gás, a gente deu assim, uma motivação, isso nos motivou a ser mais participativo, a colaborar mais, a ser mais entusiasta pelo nosso local, né? E foi muito legal. E todos os outros distritos também levaram lá suas propostas, muito boas propostas. E quando a gente foi para o momento da aprovação dessas propostas, né, a gente vai falar um pouquinho da audiência pública, e aí eu vou já adiantar aqui um pouquinho, era muito interessante que quando foi levado para a audiência pública, né, para o crivo da sociedade, para aprovar as propostas, e quando essas propostas eram aprovadas, estavam lá assim, GP, Guia de Pacobaíba. Então, as propostas de Guia de Pacobaíba, cada proposta de Guia de Pacobaíba, do Quinto Distrito que era aprovada, era uma emoção, sabe? Era um sentimento assim, de pertencimento, de participação, sabe? De ter orgulho da sociedade do Quinto Distrito, porque existem muitas pessoas aqui inteligentíssimas, pessoas boas, pessoas competentes, e pessoas essas que eu acredito, tá? Que deveriam estar participando do processo democrático desse ano, do processo da política partidária. E essas pessoas, óbvio, nem todas as pessoas querem participar, não são obrigadas a participar, mas vocês são muito competentes no que fazem. E a gente fica muito orgulhoso aí de vocês aí e do trabalho de vocês. A gente sempre procura mencionar. Então, um forte abraço aí para vocês que construíram, né, as propostas do Quinto Distrito. Um abraço também, estendo o meu abraço aí para os demais distritos, para os nossos amigos aí dos demais distritos que também construíram essas propostas e que ajudaram aí a construir políticas públicas para o nosso município, tá bom? Vamos falar da coordenação e da equipe técnica. Já falamos aqui do José Luiz. O José Luiz, ele foi buscar em outros estados, né? Foi pesquisar, foi trabalhar, foi um trabalho árduo aí e reuniu, né? Aí para poder participar aí a equipe técnica, pessoas aí fantásticas dentro do nosso município com um potencial incrível, tá? E eu vou dizer algo para vocês. Eu já tenho mencionado isso aqui. Nós contamos com bons profissionais no nosso município. Se não fossem as questões políticas, os nossos bons profissionais do nosso município levaria esse município, sabe, para um patamar muito melhor, tá? Se dependesse só dos técnicos, dos funcionários públicos, concursados, técnicos, competentes que nós temos, nosso município estaria num patamar muito elevado, tá? Lamentavelmente, é a classe política que atrasa o desenvolvimento desse município, lamentavelmente. É um desabafo aqui e um elogio aqui em público aí para os nossos bons profissionais e que nós contamos com bons profissionais nesse município. E essa equipe foi fantástica, fez um excelente trabalho, gente. E lamentavelmente, tá? Depois das propostas aprovadas, depois da lei aprovada, eles dispersaram essa equipe, eles não aproveitaram essa equipe. E eu vou dizer, sabe por que eles não aproveitaram a equipe? Porque eles não conseguem lidar com a competência dos bons profissionais. Eles preferiram desmantelar a equipe técnica, tá? Que poderia estar compondo a Câmara de Gestão Permanente, e eles desmantelaram a equipe porque eles não sabem lidar com a inteligência de vocês, com a competência de vocês. Aí vai ofuscar a incompetência, a incapacidade técnica deles, né, e intelectual, então aí eles têm que fazer isso. Eles destruíram a equipe aí, botaram cada um para um setor, dispensaram aqueles que eram contratados, não eram concursados e desmantelaram a equipe. Isso foi um prejuízo enorme para o nosso município. Isso entristece muito. E, lamentavelmente, até mesmo a sociedade civil organizada, mesmo a gente avisando sobre isso, ainda preferiram deixar isso acontecer. Não lutaram para poder minimizar esse impacto, não lutaram para poder modificar essa situação. Então, lamentavelmente, eu era recém-chegado, gente. Eu tinha uma expressão muito pequena e a minha influência era muito pequena naquele momento. Não dá para fazer muita coisa, mas mesmo recém-chegado, eu já percebi ali a má intenção ali de muitos ali que não
lutaram para manter essa equipe, tá bom? Então a gente já falou aí da coordenação da equipe técnica, um abraço para toda a equipe. A gente vai se encontrar, gente, pode ter certeza. A gente vai se encontrar em outros momentos. Vamos falar da audiência pública. A audiência pública foi realizada em 8 fases. Nós fomos em todos os distritos, tá? 8 fases de uma audiência pública, foi fantástico. Foi um aprendizado ali, né? Parabéns lá o Paulo Henrique, né? Que foi o presidente da mesa. Parabéns lá o Tiago da OAB. Também teve um outro, era um outro presidente da OAB. O Tiago participou de quase todas as audiências, eu não vou lembrar do nome do presidente da época, mas estava ali a OAB e o procurador aí, o Paulo Henrique, inteligentíssimo, tá? A gente tem que dar a mão à palmatória, tem pessoas muito inteligentes nesse município. Então conduziu ele com maestria ali. A princípio a gente achava que ele representava os interesses do governo, do poder executivo e não da sociedade, que ele pudesse ali interferir ali e pudesse causar algum tipo de problema, mas ele foi um baita de um profissional ali, junto com a OAB, eles conduziram ali as audiências públicas ali, ou a audiência pública, as fases da audiência pública com maestria, sabe? Então, assim, não ficou nenhuma dúvida, foi fantástica essa participação aí do poder público local e juntamente com a sociedade civil, foi fantástico, tá, gente? E que a gente possa ter outros momentos como esse, dessa participação aí, e trabalharmos juntos, tá? Para poder construir um município melhor. Falando das audiências públicas, a gente vai contar aqui da audiência pública que foi assim, era à noite, tá? Durante a semana, toda semana era um dia da semana, não me lembro mais nem qual era o dia da semana. Eu sei que muitas vezes acabava depois da meia-noite, depois das 0 horas, 1h da manhã, e para retornar para casa era uma dificuldade. E se não fosse alguns amigos que foram de carro, que me deram carona, gente, eu não teria nem podido participar das audiências públicas. Então, obrigado aí meus amigos aí que colaboraram, que nos levaram aí, que contribuíram para a nossa participação, tá? Vamos falar aqui da participação popular, a gente já tem até tocado um pouco aqui no assunto. Foi a maior participação popular na construção de políticas públicas desse município, tá? Se alguém souber aí de uma outra e quiser mandar aí pra gente nos comentários, manda aí pra gente aí nos comentários. Ah, tá. Nossa amiga Naí tá colocando aqui o Thiago Uma e na época o presidente da OAB era o Roberto Siqueira. O Roberto também é um profissional fantástico, tá? Naí, obrigado aí por nos ajudar aí, lembrar aí. Faz tanto tempo, né, gente? Já quase 4 anos e a gente acaba esquecendo. O Thiago é com quem eu tenho um pouco mais de contato, tá? O Roberto tem um tempo que eu não encontro o Roberto. A última vez eu encontrei com ele lá em Piabetá. Mas um forte abraço aí pro Roberto, um forte abraço aí pro Thiago. Thiago é o atual presidente da OAB Magé. Vamos lá, a gente estava falando da participação popular, foi a maior participação popular na construção das políticas públicas desse município, tá? E eu acho que a gente tem que manter isso, gente. Eu lamento que já vai fazer 4 anos já, agora já está completando 4 anos de toda essa participação. Eu lamento que a gente não conseguiu manter, sabe, essa unidade. Mas eu sei que cada um aí na sua área, cada um na sua área de competência, cada um no seu distrito, eu tenho certeza que estão aí trabalhando aí por um município melhor. Tenho certeza. Eu acho que tem uma palavra, não vou lembrar bem quem foi que falou isso, que diz que a nossa mente, uma vez que ela se expande, ela nunca mais volta ao normal. Naí, se quiser me ajudar e quem puder me ajudar, e diz aí quem foi que falou essa frase. Tá? É uma frase que diz assim, que a nossa mente, uma vez expandida, ela nunca mais ela volta ao normal. Então foi assim, foi uma expansão aí da nossa mente, do nosso conhecimento, e eu tenho certeza, nunca mais a gente foi o mesmo. A gente aprendeu muito, a gente cresceu muito como cidadão, e eu acho que nunca mais a gente volta a ser o que era antes, tá? A gente vai sempre melhorar aí. Vamos para a Câmara Permanente de Gestão. Então, tratando aqui da Câmara Permanente de Gestão, foi o seguinte. Como eu já me desabafei aqui, já falei, eu acho que a gente deveria ter mantido a equipe técnica, a equipe que elaborou, a equipe que conhecia o plano diretor. Se eu não estou enganado, são 248 artigos, gente. Sabe, a equipe deu sangue lá, a equipe conhecia todos os artigos lá, entendeu? Toda a estrutura do plano diretor. E aí seria a equipe ideal, tá? A equipe ideal para poder compor a Câmara Permanente de Gestão. E aí, lamentavelmente, eu lamento aí quem não quis aí ajudar, quem não quis lutar para manter essa equipe, mas perdeu todo mundo, tá? Perdemos todos. O município perdeu, a sociedade perdeu,
porque a gente não lutou para manter aquela equipe lá, tá? E não interessa as motivações, quem pensa o contrário, não tem problema. Essa é a minha opinião, tá, gente? A minha opinião sincera em relação a isso. Eu acho que a equipe entendia muito bem do tema, do assunto, e aí poderia ter levado isso aí com maestria até o final, poderia estar até hoje aí, poderia estar treinando outros atores, né? Talvez outros funcionários, outros atores políticos. A nossa amiga Day mandou aí que foi Albert Einstein que falou sobre isso. Felipe. Ah, foi o Felipe? Ah, Felipe, obrigado, Felipe. A Letícia me falou que foi o Felipe. Mesmo de óculos, essa letrinha eu tenho dificuldade de enxergar aqui, tá, gente? Então vamos lá. A gente falou da Câmara Permanente de Gestão. Lamentavelmente, hoje a gente conta com uma Câmara Permanente de Gestão deficiente, que não funciona a contento, tá? Fica aí o meu repúdio. Apesar de estar vinculado a uma secretaria onde tem um baita de um profissional que é o Gustavo Morgado, mas a gente perdeu muito aí. A gente vai tratar sobre isso, tá, gente? Não esquenta não. A gente vai ter outras oportunidades para tratar sobre esse assunto. Então fica aí o meu repúdio aí ao desmantelamento da equipe daquela época, lá de 2016, no ano de 2017, desmantelaram a equipe, tá? Fica o meu repúdio aí, ao vivo e a cores, tá? Os prazos, vamos falar dos prazos. Os prazos foram todos descumpridos, tá, gente? Lamentavelmente. Todos os prazos aí foram descumpridos, lamentavelmente. Cabia aí até procedimentos aí contra a gestão pública, tá? Mas a gente também não faz oposição por oposição, a gente vai entender aí, no processo é muito difícil, é difícil para todo mundo, tá? É algo novo, é algo que pega todo mundo aí meio que de surpresa, mas falta vontade política, tá? Falta boa vontade. Teve aí os desgastes, teve coisas desnecessárias aí em relação ao plano diretor do nosso município. Falamos um pouco dos prazos, vamos falar um pouco da interferência de políticos. Tem alguma pergunta aí? Quem tem perguntas aí, pode mandar perguntas, galera. Então vamos falar da interferência de políticos, tá? Então vamos falar aqui do antigo secretário, tá? De urbanismo, tá? E a gente vai dar os nomes aqui. Eu não vou dar o nome do ator político, porque a gente está ainda na pré-campanha eleitoral e ele vem candidato esse ano. Não vou dar o nome aqui do ator político, mas vou dar do então secretário na época, o Marcos Sabiá, e um vereador que também é do ramo imobiliário, né? O Marcos Sabiá e esse vereador do ramo imobiliário, eles resolveram, né, na canetada, né, suspender os efeitos do plano diretor por 10 meses, isso no ano de 2017, tá? Chamaram alguns atores da sociedade civil organizada lá na Câmara dos Vereadores, lá na canetada, com um pequeno grupo, eles fizeram essa alteração no plano diretor sem uma audiência pública, sem dar um motivo real, tá, para isso. E aí a gente sempre se opôs a isso, a gente sempre foi muito incisivo em relação a isso, tá? Mas foi na base da canetada. Qualquer alteração do plano diretor deveria ter uma audiência pública e dizer por que estava fazendo. A desculpa deles era sobre o zoneamento, tá? E o que ficou decidido, e aí a Naí tá aí, a Naí, se quiser aí, pode dizer aí, se eu tiver errado, pode comentar aí, pode colocar no comentário. Mas no plano diretor ficou decidido o macrozoneamento, tá? E aí o microzoneamento ou o zoneamento por distrito seria realizado em outro momento. Assim também como as questões ambientais. Teve questões ambientais que ficaram decididas no plano diretor que seria feito numa outra etapa própria das questões da Secretaria de Meio Ambiente. Então, tanto o zoneamento, o microzoneamento por distrito, quanto as questões da Secretaria de Meio Ambiente, as questões ambientais, elas ficaram ficaram tratadas, né? A tratativa foi de uma questão macro e depois os pormenores seriam tratados em um outro momento, tá? Ficou decidido isso. Eles usaram essa questão do zoneamento porque esbarravam nos interesses imobiliários, tá? É uma denúncia, eu falo mesmo, esbarrava nos interesses imobiliários porque algumas áreas aonde esses dois atores aí tinham investimentos imobiliários, tá? Terrenos, terras, ficaram como zona rural, área de preservação,
né? Área destinada a questão da agricultura, e aí mexeu com eles, e eles resolveram lá na canetada, foram lá e fizeram, tá? Sei que agora, em fevereiro de 2020, foi realizado o marco do zoneamento, né, ou o plano de zoneamento do município, isso já está já resolvido, tá? Porque foi feito já o zoneamento do município, agora a lei já foi encaminhada para a prefeitura, não sei como que ficou na questão da Câmara dos Vereadores, mas eu acredito que ou já está resolvido ou já está no processo aí de resolução já agora em 2020. Mas aí, né, a interferência aí política foi nessa questão aí, tá? Fica aí o nosso repúdio também aí por essa questão aí de atores políticos interferirem, né, no plano diretor. Atrapalharam muito, tá? E aí abriram várias brechas, desrespeitaram os prazos, enfim. Foi um problema muito sério aí. Falamos da interferência e vamos falar aí do resultado. Então, vamos para o resultado? Só que antes de falar do resultado, eu vou falar sobre a lei, e aí no final eu vou falar sobre o resultado do Plano Diretor Participativo de 2016, tá bom? Então, para melhor compreensão, a gente vai falar aqui um pouco da lei do Plano Diretor do nosso município. Tem perguntas? Letícia, dá uma olhadinha aí, ver se tem alguma pergunta. Espero poder estar esclarecendo bem vocês aí sobre a questão do Plano Diretor. O Plano Diretor é algo que nós vamos falar muito ainda daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Projeto de Lei 006, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Plano Diretor do município de Magé. Tá? Estou lendo aqui a lei do Plano Diretor, tá? A primeira parte da lei, são 246 ou 248 artigos. Depois eu vou disponibilizar isso, tem na minha página, vou disponibilizar de novo aí o PDF para vocês poderem acessar, para vocês terem o melhor conhecimento dessas questões, tá? Então vamos lá. Rafael dos Santos de Souza, prefeito municipal de Magé, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar: disposições preliminares, em atendimento aos dispostos do artigo 182, inciso 1º da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Magé e as disposições constantes da Lei Nacional do número 10.257, que é lá, né, a lei da cidade, né, de 10 de julho de 2011. A política de desenvolvimento e expansão do município de Magé será regulada em acordo com este plano diretor, tá? Então vamos lá aqui, o artigo 1º da lei. Esta lei institui o plano diretor e o sistema do planejamento e gestão de desenvolvimento sustentável do município de Magé. O artigo 2º diz: o plano diretor é um instrumento global estratégico da política municipal de desenvolvimento social, urbano, econômico, ambiental e dos serviços de utilidade pública do município de Magé, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município, tendo como objetivo fundamental definir o conteúdo das políticas públicas, da função social da cidade e da propriedade urbana de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos públicos, ao transporte, ao trabalho, à educação, às culturas, à saúde, ao lazer, ao meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, voltado para implementar uma gestão democrática e participativa. Vou ler aqui de novo. Voltado para implementar uma gestão democrática e participativa, tá? Guarde bem essa parte aqui da lei, tá? O inciso 1º, o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporarem os objetivos, as diretrizes gerais e específicas e as ações estratégicas nele contidas, tá bom, pessoal? O inciso 2º diz o seguinte: além do plano diretor, o processo de planejamento municipal compreende, nos termos do artigo 4º da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, tá? A gente falou lá do Plano da Cidade, Estatuto da Cidade. Os seguintes itens:
disciplina o parcelamento do uso e a ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Vamos lá. Gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos setoriais, planos e projetos regionais e planos de bairros, tá? Planos de bairros, tá? E distritos. Vamos até certas questões aí que depois a gente vai tratar sobre isso. No ponto 7º aqui, planos e projetos regionais e planos de bairros, distritos e setores administrativos. Seguindo, programas de desenvolvimento econômico, social e comunitário, gestão democrática do município. O plano diretor do município de Magé deverá ainda observar os planos nacionais, regionais e estaduais de ordens do território e de desenvolvimento econômico e social. O artigo 3º, o plano diretor abrange a totalidade do território do município, definindo a política de desenvolvimento urbano do município, a função social de propriedade urbana, tanto privada quanto pública, as políticas públicas do município, o ordenamento territorial, a gestão democrática. Ponto. Vamos lá. Artigo 4º. Entende-se por sistema de planejamento e gestão o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos objetivando a coordenação das ações dos setores públicos e privado e da sociedade em geral, a integração dos diversos programas setoriais e a dinamização e modernização da ação governamental. Parágrafo único. O sistema de planejamento e gestão conduzido pelo setor público funcionará de modo permanente, garantindo a necessária transparência e a participação dos cidadãos e das entidades representativas. Artigo 5º. Esse plano diretor parte da realidade do município e tem como principal prazo de revisão o dia 15 de dezembro de 2026, tá, gente? Desculpa aí a correria, mas a gente tem que correr por causa do horário. Então, acho que dá para entender um pouco da dinâmica, né? Nós temos uma lei de dezembro de 2016, o plano diretor do nosso município. Essa lei, ela ordena a questão do espaço público e das decisões, e decisões essas que foram encaminhadas pela sociedade civil, tá? Foram as propostas encaminhadas, elas foram aprovadas em 8 fases de uma audiência pública, elas foram encaminhadas ao Poder Executivo e o Poder Executivo, né, aprovou lá as propostas também, ela entendeu que aquelas propostas estavam adequadas, encaminhou para a Câmara dos Vereadores e, pasmem os senhores, que estava previsto para que essa lei fosse aprovada em uma data, tá? Seria numa quinta-feira, em dezembro, né? Foi no dia... Foi aprovado numa terça-feira, foi no dia 15, seria no dia 16, no dia 17, é isso? 16, 17, seria aprovado no dia 17. Eles anteciparam o prazo porque não queria que a sociedade estivesse presente. A gente queria estar presente lá no momento da aprovação, caso a Câmara interferisse de alguma forma ou tentasse ali alterar alguma daquelas propostas encaminhadas e que já havia passado pelo Poder Executivo, e a gente corria o risco, eles tinham a competência de alterar ali alguma coisa, eles poderiam ali alterar ali alguns dispositivos, eles poderiam aí até retirar algumas daquelas propostas, mas, pasmem os senhores, com medo da população, né, estava previsto para o dia 17, uma quinta-feira, a aprovação na Câmara dos Vereadores. Os edis do nosso município, os então vereadores daquela época, eles anteciparam a data para que a sociedade não estivesse presente, então fizeram lá a aprovação. Tudo bem, né? Não mexeram nas nossas propostas, resolveram aprovar do jeito que foi encaminhado pelo Poder Executivo, mas em 2017 a gente teve aquela interferência que um secretário e um vereador, tá? Empresários do ramo imobiliário foram lá, na canetada, fizeram uma alteração. Ou seja, poderiam ter visto isso
lá no final de 2016, em dezembro de 2016, quando foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores. Não fizeram isso e foram lá e na canetada no ano seguinte, meses depois, e foram lá na canetada e suspenderam os efeitos por 10 meses, atrasaram todo o plano diretor. Como vocês viram, está previsto aí em dezembro, né, em 15 de dezembro de 2026, tá? Que poderá ser feito ali, né, modificações ali no plano diretor, né? Então vai ter uma revisão. E eu estarei em 2016, se Deus quiser, estarei presente, tá? Em 2026, estarei presente, se Deus quiser. Todos os meus pares da sociedade civil, todas as pessoas que participaram, nós estaremos presentes em 2026 nessa revisão. Eu acho que não vai precisar fazer muita coisa não, até porque, né, são 10 anos aí e possivelmente, se a gente não lutar muito agora, provavelmente eles não terão nem colocado, nem terão implementado toda a lei que foi ali aprovada em 2016, né, durante esses 10 anos aí, se a gente não trabalhar para isso, provavelmente quando chegar lá, provavelmente muitas dessas coisas não terão sido implementadas. Então não vai precisar ali fazer muita coisa não, tá? A gente tem um excelente plano diretor, um plano diretor construído pela sociedade magense, um plano diretor que contempla os nossos distritos, contempla as nossas demandas e também atende realmente, foi elaborado dentro da realidade do nosso município. Não foi como aquele anterior lá, que foi comprado aí, uma empresa que foi contratada e fez um PowerPoint lá e colou um plano diretor aqui que nada tinha a ver com a gente, tá, gente? A gente tem um plano perfeito, tá? E aí eu tive essa semana uma pessoa falando sobre o seguinte, ela tem medo do desenvolvimento do município de Magé, porque o desenvolvimento pode trazer para cá muitas consequências essas que a gente vê aí muito lá no Rio de Janeiro, São Gonçalo e outros municípios aí, que com o progresso vieram também os problemas, vem a problemática. Aí eu estava dizendo para essa pessoa o seguinte, não se preocupe com isso, nós temos um excelente plano diretor, que ordena a questão aí da utilização do espaço público, das questões ambientais, das questões aí de preservação da natureza, de um crescimento ordenado, né? Não de um crescimento desordenado, mas de um crescimento ordenado. E aí, gente, a gente tem dito o seguinte, não há de se pensar em novas propostas e de leis, de fazer novas leis, não. O que não falta são leis. Né? A gente precisa de adequar as nossas leis, né, ao plano diretor, é uma proposta, é a lei de 2016, tem que se adequar às demais leis do nosso município. As secretarias precisam se adequarem, né, ao plano diretor, a gestão pública precisa se adequar. A próxima gestão, em 2021, vai ter que se adequar ao plano diretor. Temos que cobrar isso desse pessoal aí, desse pessoal que vai compor a próxima gestão. Eles têm que se adequar ao plano diretor. Não é o plano diretor que tem que se adequar a eles, não. Eles que têm que se adequar à lei. A lei é aprovada em 2016, tá? Ponto final. Então não há de que se pensar aí de fazer aí muitas propostas. Não tem que aí inventar a roda ou criar o fogo, não, tá? Nós temos leis e eu vou dizer uma coisa. Se colocarem o plano diretor, tá, aprovado em 2016, em prática, esse município se desenvolve de forma ordenada, tá? E vai crescer muito, tá? Basta colocar em prática o plano diretor que foi elaborado aí, Poder Público Municipal e Sociedade Magense, tá bom, gente? A minha secretária já me puxou a orelha aqui, já disse que já acabou o nosso tempo, tá? Tem perguntas? Alguma? Não? Não tem perguntas, então a gente vai encerrar por aqui. Gente, só para encerrar, para a gente poder fechar isso aqui, tá? A gente estava falando que a gente ia falar sobre o resultado. Então vamos lá. Vamos para o resultado? Apesar de terem feito agora o zoneamento, né? Ou ter encaminhado o zoneamento para o Poder Executivo, tá? Para a Procuradoria Geral do Município, agora em 2020, eu não ouvi falar do desfecho, tá, gente? Se alguém souber, pode falar aí para a gente. Se já passou, se passou pela Câmara dos Vereadores. Não soube desse detalhe. Até onde eu acompanhei, o plano foi elaborado. Teve lá a participação lá de alguns atores da sociedade civil, tá? O pessoal lá que tem cadeira lá no Conselho da Cidade, no Conselho de Urbanismo. E aí, com a questão da pandemia aí, da Covid-19, ficou tudo muito tumultuado. Não sei se a Prefeitura encaminhou esse projeto aí do zoneamento
para a Câmara dos Vereadores. Não tenho conhecimento. Se alguém tiver, pode me passar. Vou falar do resultado de tudo isso. Lamentavelmente, tá? É uma posição minha, o plano diretor, com uma raríssima exceção aí da atuação do Gustavo Morgado, tá? E aí é da Secretaria de Urbanismo, mas em relação às demais secretarias, a questão da adequação das secretarias e das normas e das leis do nosso município, a minha palavra é a seguinte: está engavetado. Então é o resultado de todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, de 8 fases de uma audiência pública, de uma participação aí, sabe, em massa aí da população, com representatividade de todos os distritos, de vários setores. Lamentavelmente está engavetada, tá bom? Está engavetado o plano diretor do nosso município. Então, eleição 2020, cobra aí daqueles que vêm aí, né, que são pré-candidatos, aqueles que a partir do dia 27 serão os candidatos às eleições municipais, cobrem deles aí um posicionamento referente ao plano diretor. Quais são as propostas deles para desengavetar o plano diretor do nosso município, tá? Principalmente para os majoritários aí. Perguntem aí para os majoritários qual é a proposta dele em relação a esse tema específico. Não vacilem. Se o cara não tiver uma resposta satisfatória, gente, não serve para o nosso município, tá bom? Aí, galera, um forte abraço. Obrigado aí por tudo. Obrigado aí pela paciência de vocês, pela participação de vocês. Semana que vem é a nossa última transmissão, ainda na pré-campanha, tá? E a gente talvez aí tá elaborando aí, vamos falar sobre todos os temas aí, vamos fazer uma apanhada aí de todos os temas, vamos trabalhar aqui. Se tiver perguntas, mandem pra gente. E no dia 30 de setembro, o nosso lançamento da nossa campanha para as eleições de 2020, tá, gente? A partir do dia 30, a gente tá aí firme e forte com vocês aí. Forte abraço, galera. Até a próxima.